Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui de novo. A gente esteve aqui na quarta-feira, né? Porque o papel do trabalhador na casa é estar apagando incêndio. Precisou da tarefa da gente está aqui. Embora seja 2 dias seguidos, espero que vocês não fiquem assim enjoados assim da minha presença, né? Porque hoje a gente está para falar de um tema muito importante. Basicamente, a gente não vai falar sobre Jesus, a gente vai falar sobre a mudança que ele fez na sociedade, em nós mesmos. E dizer que é um prazer estar aqui. Tem alguém aqui de primeira vez? Tem não, né? Encarnado não, né? Que bom. Os desencarnados eu não posso estar aqui perguntando, porque também não poderia contabilizar agora, né? Bom, então, Jesus renovando atitudes. Por que renovar atitudes? Porque, na realidade, quando a sociedade daquela época esperava Jesus, queria alguém que mudasse mesmo, que viesse trazendo uma mudança. Aquele povo que se encontrava escravizado, o povo hebreu, né, que, aliás, já tinha passado por vários domínios, né? O domínio grego, o domínio egípcio, quando eles foram em exílio, né, foram escravizados, após retornarem, liderados por Moisés, e a época de Jesus, o domínio romano. Então o povo sempre à espera de algo que os libertasse. Mas o que é libertar-se? O que é ficar independente? O que é o domínio em si? Nós estamos muito acostumados a olhar o domínio como o mais forte dominando o mais fraco. Mas o que é ser mais forte? Muitas vezes a gente pensa no mais forte, aquela pessoa, né, truculenta, bruta, né, musculosa, e nem sempre a força vem daí. Houve uma época, onde a força física era bem maior, mesmo a época dos romanos, né, foi pela força física mesmo, foram pelas guerras, pelo mais forte humilhar e dominar o mais fraco, exatamente esta força física. Então, hoje em dia, como não existe mais, assim, a grosso modo, esse tipo de escravidão, então estamos libertos da escravidão? Bom, relativamente, porque há uma outra forma de escravidão. A escravidão pelo domínio financeiro, uma pessoa que tem mais dinheiro domina o que tem menos, né, e a pessoa, como precisa, se sujeita muitas vezes a esse domínio. É uma forma de escravidão também. A escravidão, que é o domínio intelectual, aquela cultura mais forte, ela chega e consegue dominar a cultura mais fraca. E, na realidade, isso acontece hoje. Hoje nós estamos aqui e certamente o nosso português permeado de termos, por exemplo, estamos lidando com a informática, os termos da informática entram no português, né, se permeiam a nossa língua, porque a gente, às vezes, não tem um termo, o mesmo termo com o mesmo sentido. E algumas vezes também por acharem que a outra cultura é mais bonita, o que vem de fora é mais bonito, e nós às vezes somos dominados por modismo. Um exemplo é o deletar. Quando eu ouço deletar, me dá vontade, pular daqui não dá, porque também jamais pularia, mas me dá vontade às vezes fazer alguma coisa que de sã consciência a gente não faz, porque nós temos um verbo para isso, delir. Delir é a mesma coisa do delete, né? Que é apagar, delir. Mas alguém já ouviu falar, olha, você tem que delir aquele caracterezinho que está sobrando ali. Não se fala isso, né? Aí aportuguesou-se
deletar, né? E hoje em dia, eu sou de uma época também da era de informática, onde nós ainda usávamos os termos locais, né? O desenvolvimento é um termo que foi também invadido pelo termo inglês. A música, os termos de música estão muito ligados ao idioma italiano. Então, quando se vai falar alguma coisa relacionada à música, utiliza-se o idioma italiano. Como em determinadas outras artes, é o francês que impera. Ou seja, dependendo da área, uma cultura se prevalece sobre a outra, né? Porque a outra não tem, ou não tem força, ou acha aquele modismo, e muitas vezes esse modismo ele é martelado, é introduzido por prática. O povo romano, ao dominar os hebreus, aquela região toda, o Império Romano se expandiu muito, né? Ao dominar os povos, ele procurava não abafar de todo a cultura, o que era uma boa prática, porque interessava a eles o dinheiro. Então, eles continuaram com as religiões, muito embora os romanos fossem politeístas, não acreditassem no mesmo Deus, faziam a religião dos hebreus, continuou lá, eles nos templos e tal, a não ser quando tinha alguma insurgência, algo rotulado de rebelião, aí as medidas eram drásticas, como foram os próprios romanos que destruíram o templo num dado momento. O templo de Jerusalém é um dos objetos que nós abordaremos aqui. Então, Jesus veio e promoveu esta mudança. Mas como mudou? Mudou pelo exemplo. Mudou em trazer a imagem de um Deus Pai, de um Deus de amor, de um Deus de bondade, de um Deus que amava seus filhos e de um Deus que considerava a todos seus filhos, incluindo aqueles dominadores. Também eram filhos de Deus, todos eram filhos. Lógico, da mesma maneira que numa família tem um filho mais amoroso, tem um filho mais frio, tem um filho que é mais... precisa ser estimulado, o outro é mais protagonista. Nós, na sociedade, somos filhos de Deus com essas características. Uns mais protagonistas e uns que precisam ser estimulados. Como somos estimulados? Jesus foi mestre, não foi à toa, em trazer para nós esse estímulo, de maneiras distintas para diversos povos. Muitas vezes trouxe numa linguagem figurativa, as parábolas, contando histórias fictícias, mas de fundo moral, que podia, naturalmente, qualquer uma delas ser uma história real, mas as histórias eram fictícias, invenções de fundo moral, e essas histórias, por serem parábolas, ou seja, perduraram ao longo dos anos, adaptando-se a cada momento da sociedade. Há um livro chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Caibar Schutel foi um espírita, né, muito importante, não nasceu espírita, tornou-se espírita, e lá em Matão, no interior de São Paulo, fundou uma editora, desenvolveu um trabalho magnífico na área, e até hoje estamos estudando suas obras, e hoje ainda em espírito ele colabora com a doutrina através de alguns outros médios, da mediunidade de outras pessoas. Bom, enfim, como em vida ele nos trouxe esse livro, Parábolas e Ensino de Jesus. E a gente vai pensar daqui alguns trechos, mas deixamos claro que são só ilustrações, e a gente focou este nosso trabalho na codificação espírita, mais precisamente no livro A Gênese, de Allan Kardec, né? O livro A Gênese. Então, o livro A Gênese, ele trata também das parábolas e estuda os milagres, né? E algumas das parábolas de Jesus, e a gente pegou exatamente com a redação que está lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, e transportou para cá alguns pequenos trechos para nos servir de guia. Foi numa época semelhante à nossa, em que a humanidade havia descambado para o terreno acidentado do fanatismo, da superstição, do materialismo, que o céu se fez ouvir pelo seu maior expoente, pelo seu mais lídimo representante. Foi nesta época que se encarnou entre nós o grande Espírito que conhecemos por Jesus Cristo. Se encarnou entre nós.
um espírito que já existia, um espírito que evoluiu, como nós todos nascemos simples, ignorantes e evoluímos. Aí é onde podem pensar, mas como evoluiu a Terra? Não existia a Terra ainda, ele já chegou aqui sábio. Evoluiu noutros orbes, né? Noutros orbes, claro que não foi na Terra, claro que não nasceu na época da criação do seu corpo, mas não vamos entrar aqui em detalhes que possam nos causar assim, discussões, levar a discussões, que talvez a gente não conclua esse nosso trabalho por conta de discussões que a gente possa aventar aqui. Mas o fato é que chamamos atenção para fanatismo, superstição e materialismo. 3 itens que desde sempre atrapalhou a evolução do mundo. Fanatismo por quê? Em não havendo conhecimento, há uma tendência natural para que o fanatismo ganhe asas. E por que ganha asas? Ganha porque o místico, o mistério, né? O mistério, muitas vezes, ele é auxiliado pelos mitos, pelas mentiras que são adicionadas a esses mistérios. Então, os líderes religiosos, com a certa, tensionando mesmo a rebanhar mais fiéis, eles acrescentam algumas coisas às suas religiões e através do medo. O medo é uma ferramenta de domínio, assim, das maiores, né? Não é a mais adequada, né? Dominar pelo medo, mas é uma ferramenta que é usada ao longo dos anos em todas as sociedades. O fanatismo é um instrumento, né? Leva a você acreditar numa coisa sem questionar e seguir a ordem de um líder, ou de um conjunto de líderes, ou de uma doutrina, leva ao fanatismo. Ao contrário, o Espiritismo prega. Questionemos tudo. Inclusive o que aqui a gente vai discutir hoje, questionem. No final eu deixo o endereço, se quiserem discutir, se quiserem jogar pedra, eu sempre falo, joguem em Djanira. Mas se for para a gente discutir uma coisa sadia, a gente pode conversar a respeito, né? Se for jogar pedra, joga nela, que é a presidente da casa. Fica, né? Está numa posição muito fácil para levar pedrada, né? Pedrada, gente, a gente está falando aqui no sentido figurado, né? Já passou dessa fase, né? Isso não existe mais não, né? Bom, enfim, e a superstição? Você acreditar no que não existe, né? Exatamente enriquecer uma doutrina com coisas fantasiosas. Pior do que isso ainda é o materialismo. Então Jesus chegou nessa época? Chegou numa época de fanatismo, uma época de superstição, uma época num povo onde, apesar do povo hebreu estar ali com uma doutrina sólida, estabelecida por Moisés, pelos seus seguidores, pelos profetas, enfim, uma doutrina sólida, mas uma doutrina permeada também por outras doutrinas, porque aquele povo, como já falávamos, eles foram antes dominados pelos gregos, né, estavam naquela época sob domínio romano e sofriam ainda domínio da época da escravidão, que era o domínio dos egípcios. Todos esses com suas mitologias, né, com suas crendices e suas práticas. Então, esse povo ainda, alguns deles ainda praticavam, e veio Jesus exatamente para combater isso. O materialismo, por quê? Os romanos queriam ali somente o dinheiro. Os romanos não interessavam mais nada, queriam era impostos e tal, dinheiro. Ainda bem que os povos de hoje, os governos de hoje, não pensam mais tanto em dinheiro assim, né? Evoluímos bastante. Como foi esse começo? A gente sempre fala da Gênese mosaica, eu não tenho mais nem como fazer brincadeira, hoje não vou fazer nenhuma brincadeira com a Gênese mosaica, não, mas isso aqui eu tirei do livro A Gênese, de Allan Kardec. Ele tem lá esse resuminho. Eu aconselho aos senhores e senhoras que leiam a Gênese de Kardec, em especial essa parte, né, que ele fala da Gênese mosaica. Ele fala somente para comparar. Como Moisés trouxe e libertou seu povo sob essa ótica aqui, nós trazemos também para mostrar a evolução desse povo. No primeiro dia, diz a Gênese de Moisés, não
a Gênesis que a gente acredita, de Kardec, nós somos evolucionistas, mas a Gênesis de Moisés, a gente pode extrair dali algumas lições, né? Lições morais. Mas é uma história fantasiosa. Diz que Deus, no primeiro dia, criou o céu e a terra e fez a luz. No segundo, o firmamento, a separação das águas que estão acima das que estão abaixo. Então, naturalmente, supõe-se que era tudo água. E Deus separou, então, ali nas águas de cima das de baixo. As águas que estão debaixo do firmamento, no terceiro dia, se reúnem. E aparece o elemento árido, a terra, os mares, as plantas. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes e os pássaros. E no sexto dia, os animais terrestres, culminando por fazer o homem, do pó, do barro. E o homem, segundo a linguagem fantasiosa, né, lá da Gênesis, né? A linguagem lá que alguns seguem ao pé da letra, alguns irmãos de outras crenças, a gente respeita, mas a gente não adota, né, esse modelo criacionista, e até porque a ciência já contradiz, e a gente vai trazer aqui estudos da própria Gênesis de Kardec com algumas dessas contradições. O homem criou Deus, o homem sozinho, né, e a mulher veio a surgir depois da costela de Adão, né, segundo a história conta, né? Podia fazer da coxa, podia fazer do glúteo, uma parte mais carnudazinha, mas não, foi fazer da costela, carne de segunda, né? Não se entende muito bem porquê, né? Mas é uma história fantasiosa. Olha, briguem lá com Moisés, né? Está lá escrito. Inclusive Deus desossou, separou carne do osso e tal, está tudo escritinho lá, né? Bom, enfim, criou a mulher, e a mulher como companheira, essa sociedade evoluiu. Mais tarde, muito tempo mais tarde, né? Esse povo foi dizimado pelo dilúvio, sobrando, né, apenas poucos exemplares, e dali surgiu a humanidade inteira. Percebe-se fantasia nessa história, porque pelo tempo não daria para isso transcorrer, e ainda que transcorresse, de onde vieram as pessoas dos olhos esticadinhos, Lourdes? Né? De Adão e Eva, né? Pois é, né? Os negros, os amarelos, né? Enfim, uma diversidade enorme. E se olharmos para nós, cada um de nós, né, povos aqui brasileiros, cada um tem uma característica, né? Originar esse povo de uma única família seria, assim, a gente imaginar um pouquinho demais, dar asas demais à imaginação. Enfim, mas vamos lá. E o sétimo dia? Ninguém é de ferro, vou descansar, né? Descansou, Deus também descansou. E ao descansar, está lá, escrito assim mesmo em Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Está escrito Gênesis, está lá escrito ali a referência. Embaixo eu sempre deixo ali o link, isso azulzinho que vocês estão vendo ali embaixo, ó, aqui, é o link que eu deixo. Eu vou deixar essa apresentação, depois se vocês entrarem no endereço que eu deixar e fizerem um rápido cadastro, tem acesso a tudo que eu estou fazendo aqui, muito mais, porque eu deixo os links de onde eu tirei a pesquisa, tá? Ele acabou no sétimo, havendo Deus acabado no sétimo. Então não foi no sexto que ele acabou, foi no sétimo. Então trabalhou um pouquinho do sétimo, descansou. Aí, o primeiro pacto de Deus com os israelitas pressupõe exatamente isso, a parte central. O sábado é feito para o descanso, é feito para a oração. Não se pode fazer nada no sábado. Sábado é o dia do descanso. Em troca disso, teve uma série de barganhas, né, de Deus com o povo para que haver esse pacto. Pacto pressupõe um tratado entre duas partes, né? Essas duas partes foram Deus e os israelitas. Mas vamos a Gênesis, aos pontos polêmicos. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de dias de 24 horas, ou terá empregado essa palavra no sentido de período de duração, qualquer período, um período maior?
Né? Esse questionamento é Allan Kardec que faz no livro A Gênese. E continua com a explicação. E não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5º, ele deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isso, evidentemente, só se atribui a um dia de 24 horas. E continua, um outro ponto que causa polêmica, dos mais criticados, tem sido na Gênesis, é o da criação do sol depois da luz. Primeiro fez-se a luz, né? E depois foi-se fazer o sol. Alguém já ficou num céu estrelado e um dia de lua nova? Não se vê grandes coisas, não. A noite é escura, né? Logicamente, com a luz elétrica, a gente quase que perdeu essa referência. Poucos ficaram no escuro total. Mas se fez a luz, onde colocou essa luz, né? O Sol é o responsável por iluminar o nosso planeta. Lógico, se a gente entende disso aqui, um entendimento mais amplo, um entendimento de que o universo, que a Terra não era o centro, né? A gente pode até conceber, né? Fez a galáxia, fez outras estrelas em outros lugares, mas na época o geocentrismo prevalecia, a Terra era o centro, é como se a Terra fosse o paraíso criado que o homem a desvirtuou, né? No caso, Eva com o pecado, não foi o homem que pecou, foi a Eva, né? Eva pecou, né? Foi comer a tal da fruta proibida, né? Bom, deixa para lá. O Templo de Salomão, construído por Salomão, filho de Davi, que reinou de 970 a.C. a 930 a.C. também, né? Logicamente. Foi destruído no ano 586 a.C. pelos babilônios. Então, os babilônios, aquele povo, como já falávamos, era um povo invadindo o outro, né? Os babilônios chegaram ali, os babilônios não tiveram o cuidado dos romanos e destruíram a cultura também, uma maneira de prevalecer, tentar destruir, inclusive, a parte religiosa. O segundo templo já foi construído bem depois, no ano 516 a.C., durante o reinado de Dario o Grande, e foi reformado por Herodes, o Grande. Herodes, o pai dos outros Herodes, né? Porque tinham dois, Herodes Antipas e o outro Herodes, que eu esqueci o nome dele, a memória falha, né? Que o Antipas foi até um usurpador do reino do outro e tal, mas não vem ao caso de estudar a história aqui. Mas Herodes o Grande, que era o pai, na época do nascimento de Jesus, era quem imperava. Então, entre 19 a.C. e 64 depois de Cristo, foi dobrado de tamanho. Herodes o Grande veio a falecer quando Jesus tinha aproximadamente uns 4 anos de idade. Não tem como medir essas datas, porque as datas não são precisas, né? O templo dobrou de tamanho, né? Ficou bem maior. Um pouquinho sobre a história desse templo. Esse templo foi uma receita, uma planta dada por Deus a Moisés. Só que Moisés não o construiu de alvenaria. Moisés o construiu com tendas. Tinha o santuário, ficava ali as tábuas com os 10 mandamentos, né? No centro, e os sacerdotes se reuniam dentro desse templo, que era construído com cortinas, mas cujas dimensões, medida em côvados que vai da ponta dos dedos ao cotovelo, é a medida de um côvado, né? Eu só fico imaginando que essa medida não poderia ser muito precisa, porque tem pessoas grandes, pessoas pequenas, né? Como é que devia variar um pouquinho, né? Mas era em côvados. Então tinha essa medida e o templo foi construído nessas medidas. E também, quando foi feito por Salomão, né? O filho de Davi, o primeiro templo de alvenaria, no Monte Sião, foi construído exatamente obedecendo as mesmas medidas, também com um santuário onde só iam os sacerdotes mais graduados, né? E ali ficava também a tábua da salvação, que depois foi roubada, é outra história, numa dessas invasões ela sumiu, né? Destruído pelos romanos 70 anos depois. Isso aqui que eu botei no desenho é naturalmente a ruína.
Esse templo era um templo enorme, com várias entradas, 12, se não me engano, e essas entradas, havia entrada para os sacerdotes, entrada para vários segmentos da sociedade, os pobres entravam por um lado, os mais graduados entravam por outro, os mais ricos por outra porta, havia várias portas para vários tipos de pessoas que ali entravam, né? O fato é que esse templo foi também destruído. Bom, ainda bem que eu trago sempre o plano B. Aqui está o plano B. Hã? Mas vai acender. O pacto não foi? Eu vou tirar e colocar de novo. Ah, agora foi, tá vendo? Nada como... Não vou mexer mais. Eu acho que eu fui falar do pacto, olha, esse negócio deu zebra, viu? Né? Bom, portanto, filhos de Israel guardarão o Shabat para observar o Shabat pelas suas gerações por um pacto perpétuo. Quando se fala em Shabat, ou Sabá, ou sábado, refere-se exatamente ao sábado, né? Ao 7º dia da semana, dizendo que os israelitas teriam que observar esse dia, não poderiam trabalhar nesse dia. Seria um pacto, a troca que ele protegeria o povo eternamente. Este é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia ele descansou revigorado. Está lá em Êxodo, né? Além disso, eu também lhes dei os meus Shabat para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Está em Ezequiel. Então, isso está tanto citado no Êxodo, né, 31, versículos de 16 a 17, como também em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12. E Jesus... Qual foi a grande mudança que Jesus fez? A gente já falou que Jesus não trouxe, a espada que Jesus trouxe foi uma espada hipotética, foi uma espada fictícia, né? Foi a espada da revolução interna, da desordem que provocaria no íntimo das pessoas. Jesus, a maior revolução dele foi quebrar algumas regras. Por exemplo, as curas no sábado. E eu botei aqui algumas dessas curas, todas tiradas da Gênesis, cujo subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, né? Então está ali. A primeira dela é a cura do homem da mão mirrada. Outra vez entrou Jesus no templo, e aí entrou um homem que tinha seco uma das mãos. E eles o observaram para ver se ele curaria num dia de sábado. Estavam de olho em Jesus, que ele não queria que Jesus aprontasse. Jesus já estava acostumado a aprontar, né? Ficaram de olho. Então disse ele ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloca-te ali no meio. Depois disse-lhes: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Jesus perguntou: é permitido num dia de sábado se fazer o bem ou o mal, ou salvar uma vida, ou tirar uma vida? Pergunta que deve ter ficado na cabeça das pessoas sem resposta. Todos os dias de sábado Jesus ensinava... Não, espera lá, vamos ao desdobramento, né? Eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com indignação, tanto o afligia a dureza de seus corações, ou seja, os sacerdotes todos duros, ninguém se comoveu. Disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Logo os fariseus saíram e se reuniram no conciliábulo com os herodianos, ou seja, pegaram
os fariseus com o povo de Herodes sobre um meio de prenderem Jesus. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão de povo da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia e do além-Jordão. E os das cercanias de Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Então Jesus, após curar o homem da mão mirrada, deu no pé, né? E acercou-se de pessoas, porque os sacerdotes não iam procurar fazer nenhuma ação no meio das pessoas, né? Ele tinha o apoio popular. Ele tocou o coração das pessoas. E por que motivo não tocou o coração dos sacerdotes? Os sacerdotes seguiam essa lei muito ortodoxa, né? Enfim, tinham interesses também, os interesses naturalmente, né? Cada tribo o seu interesse pessoal, e havia de manter a tradição. Uma tradição que lhes dava poder. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia, viu ali uma mulher possuída por um espírito que a punha doente. É a cura da mulher, né, curvada, a mulher que tinha ali uma cifosezinha acentuada. Um dia, viu ali uma mulher possuída por espírito que a punha doente, havia 18 anos. Não era uma doença que surgira há pouco tempo, era 18 anos. Era tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e, ao mesmo tempo, ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Deu graças a Deus. E aí, o chefe da sinagoga, indignado por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado, era mais um sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde nesses dias para serdes curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita, qual de vós não solta da carga seu boi ou seu jumento em dia de sábado, e não o leva para beber? Porque havia algumas tarefas que não podiam parar, tarefas feitas por animais, e ainda assim, esses animais não trabalhavam em tempo integral. Eles saíam, né, daquele trabalho para beber, para comer. Por que então não se deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara atada durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Depois disso, uma outra cura. O paralítico da piscina. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Né? Sempre os judeus, muitas vezes, estando dispersos em vários locais, vários povoados, vários estados, a Galiléia mais acima, a Judéia mais abaixo, a Samaria, enfim, e vários povoados entre todos eles. Eles se reuniam no momento das festas. E nesse tempo, uma das práticas desse templo também era levar animais para sacrifício. Quando esse templo foi expandido, criou-se um pátio enorme também com parte coberta, com galpões cobertos no seu entorno. E nesse pátio, no interior dele, foram colocados local para sacrifício de animais, para fogueira, né? Também as pias de ouro para as pessoas, antes de fazerem seus sacrifícios, lavarem suas mãos, lavarem seus pés em pias de ouro para se purificarem, para então praticarem esses sacrifícios, achando eles que esse sacrifício agradaria a Deus. Era uma prática desse povo antigo. Então havia ali uma piscina, né, na parte mais alta, porque o templo de Jerusalém foi construído numa encosta,
Na parte mais alta, perto do Monte das Oliveiras, Monte Sião, Monte das Oliveiras, perto do Monte das Oliveiras, né, onde se cultivava naturalmente oliveiras, azeitonas. Então, ali havia uma piscina, uma dessas piscinas. Por que essas piscinas no entorno de Jerusalém, no entorno do templo? Havia várias, mas essas duas a gente destaca aqui. Essa tida como piscina das ovelhas, nos primórdios, era a piscina que lavavam as ovelhas, porque acima desse cultivo do Monte das Oliveiras havia o pastoreio de ovelhas, e essas ovelhas trazidas para o templo, naturalmente vinham sujas e passavam nesses tanques, se lavavam. Esse tanque, muito embora naquela época já não fosse utilizado para lavar ovelhas, mas era o nome tanque das ovelhas, permaneceu. Então, havia uma crendice ali que as pessoas que se prostravam à beira daquele tanque, né, quando os anjos do Senhor agitassem as águas desse tanque, o que ocorria em situações muito esporádicas e fixas, geralmente próximas a essas festas, a primeira pessoa, o primeiro deficiente ou o primeiro doente que se jogasse nas águas agitadas pelos anjos, eles supunham, esse primeiro doente ficava curado. Os demais, né, ficaria para a próxima oportunidade, né? Só o primeiro se curava. Olha só que coisa, né? Havia um monte de doentes. Naquele meio, havia um que não tinha condição de se jogar, de se atirar na água quando os anjos agitassem. Mais um esclarecimento: essas águas, esse poço foi descoberto em escavações, né, posteriores. Escavações naquela região, contam as pessoas, os historiadores, as escavações são muito difíceis, porque lá as construções não são como as nossas. Aqui, se alguém, num futuro, demolir o trabalhador de Jesus, certamente levará os escombros e construirá aqui um outro prédio. Isso não acontecerá, uma estrutura sólida como essa, mas o Templo de Salomão aconteceu por causa de uma invasão. Então, quando destruíam uma construção qualquer, construíam sobre os escombros. Então, as coisas eram feitas em camadas. Era muito difícil fazer escavações e descobrir. Mas descobriram esse poço e descobriram exatamente como a Bíblia fala, que eles eram em 5 compartimentos. E supõe-se que o primeiro compartimento, como ali não tinha rio permanente, o primeiro compartimento fosse para armazenar água. E de vez em quando, para a troca de água, eram abertas as comportas e essa água se agitava, né? E eles achavam que eram os anjos. Enfim, esse homem lá estava, esperando para as águas se agitarem, para se jogar. Ele não conseguiria, mas estava ali, levou o seu leito, que ele não conseguia ficar em pé. E Jesus, vendo aquele senhor, falou: homem, que queres aqui? Ai, Senhor, eu não posso me jogar na água, eu não consigo andar. Toda vez que eu saio daqui para me jogar, alguém que tinha mais condição do que eu, já se jogou antes de mim, e eu volto triste para casa, porque não consigo. E Jesus falou: então, homem, pegue sua cama, coloque embaixo do braço e siga. E levou aquele homem, seguiu adiante, com sua cama embaixo do braço, né? Curado. Aquele que se jogou na água, não se sabe, a história não relata. Mas esse ficou curado. Isso, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes. Todo mundo que era curado tinha que se apresentar aos sacerdotes, que davam o aval. E ele foi se apresentar. Quando foi se apresentar ao sacerdote, ninguém acreditava que aquele homem tinha sido curado. Achava até que era um sósia, que era alguém, algum outro. Foi interrogado, a família foi interrogada, todo mundo. Era um contratempo enorme. Eram até ameaçados de prisão, muitas vezes, né? Enfim, isso está relatado no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 17. Eu não li, mas quem for lá na apresentação, lerá o texto, ainda lerá os complementos, porque ele está muito melhor relatado do que eu com a minha imperfeição habitual. Eu não tive coragem de relatar, não tive condição de relatar. Bom, uma outra cura é do cego de nascença. Uma pessoa que
cega, não tinha também condição de deambular, mas ia para essas festas, ia para essas reuniões, ia para o templo em busca da cura. Eles buscavam a cura também, em busca do milagre, queria ver. Ao passar, viu Jesus um homem que era cego desde que nascera. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, foi pecado deste homem ou dos que os puseram no mundo que deu causa que ele nascesse cego? Havia, né, a interpretação de outras passagens bíblicas dizendo que a maldição passaria por gerações, né, etc. e tal. E os discípulos queriam saber de Jesus se aquele homem estava cego, foi por alguma coisa que ele fez ou foi porque algum antepassado dele fez? E Jesus dá essa resposta. Não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas para que nele se patenteiem as obras do poder de Deus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto ele está na lida. Esse dia também não é não se refere à luz do dia. Vem depois à noite, o período onde ele não poderá fazer, na qual ninguém pode fazer obras. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele falava da luz enquanto ele estaria, era o período do dia que ele se referia. Tendo dito isso, cuspiu no chão. E havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego e lhe disse: vai te lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Gente, eu estou pensando aqui, eu tenho que voltar ao oftalmologista. Se eu chegar lá, doutor Antônio César, cuspir no chão, eu volto correndo, né? Imagine, cuspiu no chão, fez lama mesmo, e passou nos olhos. A lama curou? Foi a lama? Não foi, certamente não foi. Jesus, naturalmente, precisava usar alguma simbologia para que aquele cego recebesse algo e achasse que aquilo foi realmente efetivado. Podia ser simplesmente uma transferência fluídica, simplesmente um passe, passar a mão, ou sei lá que tipo de transferência, mas ele preferiu fazer com sua saliva e a lama do local. Depois pediu que ele se lavasse na piscina de Siloé. Como falei, era numa encosta, mais alto tinha a piscina das ovelhas, mais abaixo havia uma outra piscina, chamada piscina de Siloé, também descoberta em escavações, mas já citada nas Escrituras. E esta piscina não pôde nem ser completamente escavada, porque era um terreno particular, e até hoje ainda brigam na justiça se escava ou não. Mas parte dela foi descoberta. Essa entrada do templo era exatamente uma entrada para pessoas de outra região, que vinham de outra região, né? E por ali veio esse cego, junto com as outras, e foram ter. Vamos ver o desdobramento. Ele foi e lavou-se, e voltou vendo claro. Seus vizinhos e os que o viam antes de pedir esmolas diziam: não é este o que estava sentado e pedia esmola? Uns respondiam: é ele. Outros diziam: não, é um que se parece com ele. O homem, porém, lhes dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como te abriram os olhos? Ele respondeu: aquele homem que se chama Jesus fez um pouco de lama e passou nos meus olhos, dizendo: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. E disseram-lhe: onde está ele? Respondeu o homem: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que estivera cego. Ora, fora num dia de sábado que Jesus fizera aquela lama e lhe abrir os olhos. Imaginem a satisfação dos fariseus. A família desse cego, conta-se também, que foi investigada, acharam que era sósia, né, que aquele homem nunca fora cego, né, enfim, fizeram um dossiê completo sobre o homem antes de atestar a cura, e ademais porque essa cura fora feita num dia de sábado. Era uma afronta para os fariseus, né? Questionado, Jesus sempre foi perseguido por muitas coisas que disse,
muitas coisas que fez, mas as curas foi realmente algo que chamou a atenção, né, dos fariseus, dos sacerdotes e dos povos de toda a região. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas num dia de sábado. Então Jesus lhes disse: meu Pai não cessa de obrar até o presente, e eu também obro incessantemente. Então ele disse, deixou claro no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 17, de que Deus, o Pai, o nosso Pai, não parou no sexto dia. Parou, talvez, naquela oportunidade, né? Não os dias como se hoje conhece, Kardec aborda muito bem no livro A Gênesis, mas eu não vou matar a curiosidade de vocês por total, eu vou deixar que vocês recorram ao livro, ele compara outras fases, é muito bom que se leia. Mas diz aqui, afirma Jesus, que Kardec, afirma Jesus que Deus trabalhava incessantemente, não tinha limites de dia, de hora, portanto ele também assim o fazia, trabalhava incessantemente, tirando aqui aquelas fases de descanso. Quando tem que haver o descanso? A lei do trabalho, que estudamos muito bem no Espiritismo, citada, muito bem discorrida em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela estabelece, prevê a lei, o descanso. A lei do trabalho prevê o descanso, né? A lei do trabalho é uma lei natural, uma das leis que estão gravadas na nossa mente. Não precisamos ler em local nenhum. Esse descanso vem para cada um ao seu tempo. Mas parece que naquele momento não era o momento de Jesus descansar e ele achava por bem fazer tudo isso, inclusive no dia de sábado. Mas aí Jesus é crucificado, né, desencarna, e os seus discípulos têm que dar continuidade ao seu trabalho. E como Jesus curava no dia de sábado, seus discípulos também, ao adotarem práticas que Jesus adotava, foram também muito perseguidos. Então, estabeleceu-se aí o que se chamou de novo pacto. Por quê? Porque ao se organizar, o que ainda não havia cristianismo, não havia uma religião chamada cristianismo, ou uma filosofia chamada cristianismo. E Jesus era um judeu, era do povo hebreu, né? Acreditava no Deus que nós acreditamos, como eles também acreditam, no mesmo Deus, Deus único. Mas não havia o cristianismo. Esse cristianismo, conta o livro Paulo e Estevão, né? Também há referência em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, conta no livro Paulo e Estevão, que foi um termo criado lá na igreja de Antioquia, uma das igrejas, né, que Paulo militou, ajudou a organizar e tal, e como tantas outras ele fundou também, muitas igrejas, mas o termo cristianismo foi cunhado lá. Bom, enfim, mas com o advento do cristianismo, com a chegada de outros povos ao cristianismo, outros costumes se incorporaram. Houve o que se chamou de sincretismo religioso. Costumes de povos nórdicos foram incorporados aos costumes dos povos daquela época. Não falaremos sobre isso aqui, não é foco do nosso trabalho, mas o fato é que essas mudanças tiveram que ser implementadas e trouxe incômodo para muitos daqueles seguidores do Cristo, que eram hebreus, né? Eram judeus, portanto, não queriam que algumas práticas fossem incorporadas. E queriam fazer com que aqueles que vinham, os nórdicos, por exemplo, que adotassem as práticas, os gentios também que habitavam por ali, povos de outros locais que ali habitavam, esses povos adotassem as práticas dos judeus. Uma delas era a circuncisão, né? Eles queriam que fosse adotado. Uns queriam, uns dos apóstolos queriam, outros não queriam. Está lá em Paulo e Estevão, está também em Atos dos Apóstolos, tá? É muito bom que a gente leia, mas a gente não tem tempo de discorrer sobre isso, porque o relógio aqui é implacável com a gente. De Janira, quando ela pisca aquele olho, olha, é terrível, viu? É pior do que os sacerdotes lá, né, censurando Jesus. Bom, vamos ver aqui uns textozinhos de Evangelho do Novo Testamento, das cartas de Paulo, que cita um pouquinho dessa mudança. Paulo fala assim: um crê que pode comer de tudo,
E outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Então, quem come alimento vegetal era considerado de fé fraca, tá vendo? Por Paulo, né? Bom, aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Ou seja, então Paulo, embora ele próprio não adotasse, né, não era vegetariano, ele aconselhava aquele povo a não menosprezar, a não obrigar a comer carne. Se o cara quisesse comer, podia comer o que ele quisesse. Ou seja, não era pelo alimento, que seria feito a conversão do cidadão. Ele podia ser um crente comendo carne, podia ser um crente comendo leguminosas, um crente, sei lá, de qualquer jeito, né? Não vou entrar aqui nesse mérito. Mas se algum peixe, né, Sirene? Sirene de tudo sabe. E peixe era muito comum naquela época também, né, Sirene? Mas se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, ou seja, a terra e tudo que há sobre a terra. Ele aconselhava seus discípulos não pegarem coisas que eram colocadas para sacrifício na religião daqueles que aceitavam. Não combata a fé dos outros. Se ele colocou é porque ele acredita naquilo. Então deixe ele com os seus símbolos, com as suas simbologias, e não destrua, não coma, não use os artigos de fé dos outros. Use simplesmente, se a pessoa tem essa prática, ele vai se convencendo aos poucos, né? Bom. Mas foi nos concílios que essa prática colocada por Paulo de Tarso, foram nos concílios. O que são os concílios? São reuniões feitas pelos líderes religiosos, pelos padres da igreja, né, pelos líderes da igreja que se organizavam naquela época para botar ordem na casa, trazer algumas regras. No ano 325 houve o concílio de Nicéia. O domingo seria considerado como um dia de descanso cristão entre 363 e 364 depois de Cristo. Esse decreto veio mais à tona e a guarda do sábado veio a ser abolida no concílio de Laodiceia, somente numa reunião futura, porque no concílio de Nicéia a lei foi criada, mas foi uma das leis que não pegou muito. E por que eu comecei o nosso papo no início falando do domínio de umas culturas sobre as outras? Estamos aqui falando no domínio de uma cultura romana sobre o domínio da cultura lá, né, dos nossos irmãos hebreus, porque os romanos foi estabelecido, né, numa carta ao seu povo, né, foi estabelecido pelo imperador que o domingo seria de descanso para os romanos, os soldados romanos. E como os romanos aderiram ao cristianismo, né, então, a partir do ano 300 e alguma coisa, eles uniram-se. Constantino adotou o cristianismo, precisava de apoio e tal, não vamos entrar no mérito, mas ele adotou o cristianismo, então fez prevalecer o seu descanso, a sua cultura mais forte, fez prevalecer sobre a outra. A polêmica que gira em torno é que algumas denominações da igreja, até hoje, continuam a guardar o sábado no Novo Testamento, e afirmam que essa suposta troca de descanso, a lei dominical, o decreto dominical, foi ordenada devido a um edito do imperador romano Constantino, decretado para os romanos no ano 321. E de fato foi um edito aos romanos, mas ele fez valer também para o restante, até hoje se conta. Bom, o Sábado e o Templo foi o livro que a gente adotou no início. O Sábado e o Templo vem do livro que a gente adotou, que é Parábolas e Ensino de Jesus, um livro de Caibar Schutel. É um dos capítulos do livro. E fala exatamente de Jesus quebrando essa tradição do sábado como descanso e colocando o sábado como um dia comum, um dia de tarefa, um dia que nós podemos fazer a tarefa. Não vou contar, bom, posso ler aqui, tenho 2 minutos rapidinho, a gente lê, Janeira já piscou o olho, ó. Naquele tempo, em um sábado, passou Jesus pelas searas, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas a comer.
Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num dia de sábado. Ele, porém, lhes disse: não leste o que fez Davi quando seus companheiros tiveram fome? Há uma passagem que o exército de Davi com fome, o que eles fizeram? Foram comer no templo, porque isso aí valia para a plebe, mas não valia para os sacerdotes. Os sacerdotes tinham de tudo lá, do bom e do melhor, e entre quatro paredes ninguém sabe se está passando fome ou fazendo jejum, né? Então entrou lá Davi com seus soldados e comeram lá o que ele teve, o que tinha. Bom, como entrou na casa de Deus e como comeram os pães da proposição, quais não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os sacerdotes comiam no sábado, mas não sentiam culpa nenhuma. Digo-vos, porém, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós tivesseis conhecido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus se chamava em algumas ocasiões Filho do Homem. Dizia ele que ele era o Senhor do sábado, ele podia fazer no sábado. Se Deus fazia, ele já dissera que Deus fazia durante o tempo inteiro, ele também podia autorizar aqueles que o seguiam a entrar no milharal e colher as espigas num dia de sábado. Isso deixou, naturalmente, alguém irritado. Mas o sábado e o templo continua. E o desenrolar deste capítulo, deste livro, né? Parábolas e ensinos de Jesus, aconselho a leitura, nos traz exatamente o papel do Espiritismo. O papel que nós não devemos nos prender a símbolos. Nós temos sim que quebrar tradições em prol do próximo. O que é o templo? O que é a casa? O que são essas paredes do trabalhador de Jesus? Se não um local para nos abrigar momentaneamente, enquanto aqui estamos, um local iluminado pelas luzes, né, físicas, a luz feita pela eletricidade, mas, sobretudo, a luz que mais ilumina esse local e quaisquer outros lugares é a luz dos bons espíritos, das boas vibrações, das emanações. Então nós podemos sim trabalhar todos os dias, não podemos nos pegar a preconceitos, não podemos ir contra a lei dos homens, porque essas leis estabelecem regras sociais, nós temos que seguir, a casa mesmo tem que se enquadrar nas leis que regem as instituições em todo município, em todo país, no mundo inteiro, há leis para isso, mas nós, dentro do nosso espaço, podemos trabalhar, dedicar o nosso íntimo ao próximo. Nós somos muito pequenos diante da grandiosidade da obra do Senhor, da obra que Jesus veio trazer, que não entenderam e o crucificaram, que nós e outros tantos por aí afora, de outras entidades religiosas, não somente do Espiritismo, tentam trazer essa luz, e muitos, às vezes, são ainda hoje perseguidos, ainda hoje discriminados. Mas como Jesus não se deixou intimidar, não permitiu que essa discriminação também atingisse a todos, levou o consolo, levou através da paz, através do amor, através da humildade e, sobretudo, através do exemplo. Então é isso que nós temos que buscar para nós, é isso que faz de qualquer instituição uma instituição grande, é isso que faz de qualquer ser humano maior do que qualquer templo. O verdadeiro templo está no interior das pessoas. Esse é o templo que devemos cultuar, que devemos erguer e devemos reformar a cada momento. Muita paz, meus irmãos. Deixo ali embaixo o meu endereço, está bem nesse cantinho aqui. Aqui. Quem entrar ali tem acesso a essa palestra também, tá? Deixo todas as referências. Muita paz. Obrigado.